Olá, boa noite, 6 em ponto. Hoje é quarta-feira, 11 de dezembro de 2024. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. TJMG ganha prêmio Inovare, categoria Tribunal com o programa Amigo Down. 23º Encontro de Gestores da Primeira Instância de BH tem como tema Secretarias Unificadas e EPROC. Sejusc da comarca de Passos viabiliza acordo envolvendo serviço de água e esgoto, fábrica e moradores. E ainda, CNJ apresenta relatório com os caminhos para as alternativas penais no país. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. TJMG ganha prêmio Inovare, categoria Tribunal com o programa Amigo Down. O repórter Fabrício Veloso traz as informações. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais venceu o Prêmio Inovare 2024. O resultado foi anunciado nesta quarta-feira em cerimônia no Supremo Tribunal Federal em Brasília. O TJMG foi agraciado na categoria Tribunal pelo programa Amigo Down. A iniciativa promove a inclusão por meio da contratação de pessoas com síndrome de Down e transtorno do espectro autista nas portarias dos principais prédios do tribunal em Belo Horizonte. O prêmio foi entregue pessoalmente pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, ao presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, ao superintendente de projetos artísticos e culturais, desembargador José Arthur Filho, e à diretora executiva de Logística e Sustentabilidade, Selmara Alves Fernandes. O programa Amigo Down foi criado a partir da vontade e da necessidade de fortalecer a cultura da inclusão na Corte Mineira. Para isso, foi criada uma parceria entre o Instituto Mano Down e o TJMG, que hoje emprega 13 pessoas com deficiência em seu quadro de funcionários. É o que explica a gerente de acompanhamento e gestão de serviços gerais do TJMG, Luísa de Souza. Hoje a gente pode dizer que efetivamente a gente conseguiu implantar a inclusão aqui dentro do tribunal. E esse prêmio, ele não é só para o tribunal, ele é para uma sociedade. Ele quer dizer, a gente tem necessidade de inclusão social. E vindo do tribunal, do tamanho que ele é, isso abre várias portas para diversas instituições, para diversas empresas privadas ou públicas. Então, isso quer dizer que todo mundo grita por inclusão. Em sua 21ª edição, o prêmio é concedido anualmente pelo Instituto Inovare, que visa identificar e divulgar as boas práticas de instituições públicas e de profissionais do sistema judicial brasileiro. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Fabrício Veloso. 23º Encontro de Gestores da Primeira Instância de Belo Horizonte tem como tema Secretarias Unificadas e EPROC. Os detalhes com Isabela Melano. O evento, que está na edição de número 23, é idealizado pela Gerência de Apoio à Direção do Foro e surgiu a partir da necessidade de se criar um espaço para diálogo entre a direção do Foro e os servidores. O 23º Encontro de Gestores da Primeira Instância da Comarca de Belo Horizonte foi realizado nesta terça-feira e a abertura foi feita pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, e pelo corregedor de Justiça, desembargador Estevão Luquezzi de Carvalho. A programação contou com palestra do juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, Glauco Costa Leite, e da coordenadora de secretaria do TJSP, Eliete Campos. Na ocasião, o presidente Correia Júnior afirmou que o encontro é importante para a discussão de temas fundamentais da atividade judicial e para discutir o que melhorar no Poder Judiciário. Correia Júnior ressaltou ainda as mudanças ocorridas no tribunal. Segundo ele, há aproximadamente 20 anos, o TJMG estava no processo de papel. Em pouco tempo, mudou para o processo digital e agora está entrando na época do processo automatizado. O Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Estevão Luquezzi, disse que o 23º Encontro de Gestores abordou questões essenciais para o aprimoramento da prestação jurisdicional e destacou ainda o índice de aprovação do EPROC de 95% em relação
relação ao do PJE, que é de 55%. O encontro de gestores começou como uma reunião de trabalho em abril de 2008 e é uma oportunidade para a Corregedoria Geral e a direção do foro apresentarem o plano estratégico da gestão e repassar orientações propostas e mudanças a serem implementadas anualmente. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Isabela Melano. No período de 20 de dezembro, próximo agora, a 6 de janeiro de 2025, haverá suspensão do expediente forense nos prazos processuais da publicação de acórdãos, sentenças e decisões e da intimação das partes e dos advogados na Justiça da Primeira e da Segunda Instância do Estado de Minas Gerais. Durante esse período, haverá plantão na Secretaria do TJMG, nas secretarias de juízo e nos serviços auxiliares da direção do foro para atender ao processamento e à apreciação das medidas urgentes e outras necessidades relativas a serviços inadiáveis. No período de 7 a 20 de janeiro de 2025, ficam suspensos os prazos processuais de qualquer natureza, salvo os relacionados às medidas urgentes. Nos dias úteis, haverá expediente na Secretaria do TJMG, nas secretarias de juízo e nos serviços auxiliares da direção do foro. Nos dias não úteis e no período noturno, das 18 horas até às 8 horas da manhã do dia seguinte, haverá plantão. Durante esse período não serão realizadas audiências e sessões de julgamento, inclusive as anteriormente designadas, exceto aquelas consideradas urgentes. As escalas de plantão e os detalhes sobre o atendimento durante o recesso forense estão no nosso portal tjmg.jus.br. 6 horas 7 minutos, o TJ voltamos daqui a pouco com os seguintes destaques. Sejusc da comarca de Passos viabiliza acordo envolvendo serviços de água e esgoto, fábrica e moradores. E você vai conferir ainda, Conselho Nacional de Justiça apresenta relatório com os caminhos para as alternativas penais no país. 6 e 7, nós voltamos em instantes com mais informações. Aguarde. Sejusc da comarca de Passos viabiliza acordo envolvendo serviços de água e esgoto, fábrica e moradores. As informações com Lígia de Matos. O TJMG promoveu o primeiro mutirão de cobranças e renegociações da comarca de Conceição das Alagoas, com o apoio do Sejusc local e da Defensoria Pública Itinerante. Os casos processuais e também pré-processuais foram pautados para ocorrerem de forma presencial, virtual e híbrida. 6 salas do Fórum da cidade foram preparadas para a realização das audiências. A iniciativa teve como objetivo resolver questões jurídicas entre credores e devedores de forma amigável, como ações de execução de títulos extrajudiciais, como cheques, duplicatas e notas promissórias. O juiz coordenador do Sejusc da comarca de Conceição das Alagoas, Luiz Mário Leal Salvador Caetano, ressaltou a importância da iniciativa para estimular e promover os acordos e dar celeridade às demandas de cobranças ajuizadas na comarca. Mais de 40 sessões conciliatórias envolvendo demandas de cobranças e renegociações foram realizadas durante o evento. Já em Passos, o Sejusc da comarca mediou a celebração de um acordo entre os moradores do bairro Jardim Cidade, do município de Passos, de uma fábrica de alimentos e do SAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade. O objetivo foi a implantação de um projeto de tratamento adequado dos resíduos descartados pela empresa de alimentos instalada na comarca. Até então, os resíduos eram destinados à estação de tratamento de esgoto da SAE Passos, situada em área residencial. Os moradores do bairro Jardim Cidade relataram que há mais de 30 anos sentiam um desconforto devido ao cheiro forte produzido pelos resíduos da fábrica de laticínios. Além dos odores, eles argumentaram que sofriam com doenças respiratórias e desvalorização dos imóveis. As tratativas de mediação tiveram início em novembro de 2022, resultando em acordos de melhorias temporárias. No fim de 2023, representantes do bairro Jardim Cidade procuraram novamente o Sejusc de Passos, momento em que foi iniciada uma nova fase, dessa vez levando em conta a ampliação da área residencial na comarca. Após várias sessões,
A SAAE concordou em promover a interligação dos efluentes pré-tratados posteriores à caixa de gordura da fábrica de laticínios em rede de coleta própria, para afastamento e tratamento sem gerar odor e incômodo à vizinhança. A juíza titular da 2ª Vara Civil e coordenadora do Sejusc da comarca de Passos, Aline Martins Stoyanov, ressaltou o trabalho realizado pelo centro. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Lígia de Matos. Projeto de lei obriga motoristas embriagados a indenizarem as vítimas de acidente de trânsito. A reportagem é de Alain Barbosa. Motoristas embriagados ou sob efeito de qualquer substância psicoativa terão que reparar todos os danos causados a vítimas de acidentes de trânsito. Projeto de lei neste sentido foi aprovado por unanimidade nesta terça-feira na Câmara dos Deputados. Embora o Estado brasileiro assegure o pagamento de indenização pelo seguro DPVAT, o autor do projeto, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, argumenta que muitas vezes o recurso é insuficiente para o custeio integral do tratamento da vítima com gastos hospitalares e fisioterapias, por exemplo. Para o deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, a proposta pode contribuir para a redução de mortes no trânsito. Vale dizer que, segundo a meta da OMS, deveria haver uma redução em 50% das mortes provocadas em trânsito de 2009 a 2019, uma meta global da OMS. O Brasil ficou muito longe de atingir essa meta. O Brasil é o 4º país do mundo em mortes em acidente de trânsito em número absoluto. Acidente de trânsito é a principal causa de morte de crianças de 0 a 14 anos. Isso é absurdamente dramático. Outra mudança é que o juiz determinará, a depender de cada caso, o valor da indenização por danos morais e materiais e estabelecer pensão vitalícia à vítima ou à família dela, como detalha o deputado do PL do Distrito Federal, Alberto Fraga. O juiz, ao dar a sentença, obrigando ele a dar a pensão, ou assumir a responsabilidade financeira, impede que a vítima faça outra ação. Resolve-se tudo na sentença do juiz. Outro projeto de lei aprovado nesta terça-feira pelos deputados é o que cria o Cadastro Nacional de Monitoramento de Facções Criminosas, que contará com o nome da facção, os potenciais crimes cometidos por seus membros, local da principal base de operações e áreas de atuação e os dados cadastrais e biométricos dos membros da organização. Os 2 projetos seguem para a apreciação do Senado Federal. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. Conselho Nacional de Justiça apresenta relatório com os caminhos para as alternativas penais no país. Priscila Mendes traz as informações. Previstas na legislação brasileira há 40 anos, as penas alternativas à prisão são tema da nova publicação do Conselho Nacional de Justiça, com registros do 4º Fórum Nacional de Alternativas Penais. O relatório destaca que, apesar de avanços na racionalização da porta de entrada por meio das audiências de custódia, permanece a preocupação com o encarceramento em massa, com mais de 62% de sobre-representação da população negra. Para Deise Benedito, ex-perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, a política de drogas no Brasil é um reflexo de continuidade do racismo estrutural. Na última semana, o CNJ contribuiu com a Conferência Nacional de Alternativas Penais, realizada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, discutindo alternativas penais como forma de enfrentamento do estado de coisas inconstitucional nas prisões brasileiras. A próxima edição do principal Fórum do Judiciário para discussão sobre o tema está previsto para 2025. Da Agência Rádio Web, Priscila Mendes. 6h15. O TJ Minas Notícias, 2ª edição, fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã. Tchau.